Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 9 de maio de 2025, embalado, né, por ruídos da obra que aqui ao lado resolveu despertar do seu sono profundo. Pois é, o Radinho não é gravado no vácuo, ele não é produzido por alguma AI que produz, sei lá, textos magníficos com uma qualidade maravilhosa, ela é feita por alguém tentando improvisar, né, condições acústicas um pouco melhores num quarto real, num edifício real, numa cidade real aqui em São Paulo. E eu hoje estou gravando um pouquinho mais tarde, eu estava sentindo falta de alguma coisa que pudesse ser realmente um fio condutor para a gente começar esse episódio, mas por acaso, através ali, eu estava vendo os posts no Twitter do Carlos Orsi, que é um autor que a gente sempre comenta aqui no Radinho, e, aliás, eu estava procurando justamente um artigo interessantíssimo, né, e eu percebi que ele tinha retweetado, ele tinha repostado um artigo do Augusto de Franco, que é uma figura, puxa, que há muito tempo eu não encontro, Augusto de Franco da Escola das Redes, uma presença aí constante, uma voz constante aí, né, na inteligência digital, e era um artigo muito interessante sobre algo que talvez me ajude a explicar, a desmascarar, a desvendar, e eu estou usando essas palavras aqui por conta do artigo do Carlos Orsi, que eu vou explicar mais lá para frente, mas para eu tentar entender de uma vez algo que estava me causando um desconforto, que estava me causando um padecimento. Eu comecei, a pandemia afastou a gente dos amigos, a pandemia afastou a gente do convívio, a pandemia passou e eu percebi que eu continuava distante de muita gente querida, né? E aí, será que aconteceu? Será que eu fiz alguma coisa errada? Será que foi a polarização? Certamente isso deve ter contribuído, né? Quantos amigos a gente acabou estranhando ou acabou perdendo por conta dessas coisas? Mas eu acho que esse artigo do Augusto de Franco pode ser, sei lá, a pecinha que faltava nesse quebra-cabeça, em que ele está falando sobre a dificuldade que é você ser um democrata, alguém que acredita na democracia, alguém que acredita na diversidade, na pluralidade, né? Alguém que não está cerrando fileiras nem com o bolsonarismo, nem com o lulopetismo. Então, se você for um democrata, se você tiver, né, reservas, ou então críticas, ou então profundo repúdio, né, a ambos lados dessa questão, né, tanto aos militantes do bolsonarismo quanto aos militantes do lulopetismo, e se você estiver desagradando a gregos e troianos, acho que é isso que acontece. Acontece um ostracismo, acontece quase que um exílio, né, do círculo de amigos, porque simplesmente você, ou eu, estou pensando em mim, talvez eu tenha justamente sido, sei lá, indelicado, tenha, sei lá, de alguma maneira afastado os dois lados ao mesmo tempo. Não é? Então, talvez os amigos que tenham sobrado, os amigos que tenham sobrevivido, sejam justamente aqueles que não se deixaram cair na tentação dessa polarização estúpida, né? Que, aliás, a polarização é um tema contínuo aqui no Radinho, a gente falou sobre isso essa semana, né? Como ela é baseada, você pode fazer um modelo matemático super bacana, a gente mencionou essa semana, mas que, na verdade, só está refletindo uma coisa que é humana, demasiadamente humana, que é o seu amor pelo seu próprio grupo e a sua ojeriza, o seu ódio com relação a um outro grupo, seja um grupo existente ou um grupo fictício, né? Então essa relação de amor e ódio, quando ela está ali exacerbada, ela acaba provocando uma polarização que simplesmente impossibilita qualquer diálogo e acabou, não é? Então eu vou dar um link aqui para o artigo do Augusto, está na revista ID, é muito interessante e ajuda talvez a entender um pouco a sinuca de bico em que eu me meti, né? Na hora em que você fala mal da esquerda, na hora que você fala mal da direita ao mesmo tempo, né? Você está condenado a viver o que curioso, né? Porque você tem quase que pedir desculpas, né? Porque você, em princípio, é duplamente herege, você não é confiável por nenhum dos lados, simplesmente porque você realmente, de fato, acredita na democracia plena.
né? Então, obrigado aí, Augusto de Franco, obrigado, Carlos Orsi, sei lá, pelo menos eu encerro a semana com um pouquinho mais de discernimento. Voltando para o artigo do Carlos Orsi, o artigo é muito interessante. Ele comenta um efeito colateral, um efeito meio imprevisto de alguns pensadores do século XIX. Ele está citando ali Nietzsche, está citando até o próprio Darwin, está citando Marx, está citando Freud, que são pensadores que desmascararam algumas coisas, né? Então vem lá do Darwin e desmascara a ideia de que exista algum arquiteto do universo, criador sei lá do que, a partir do bar, falando, desculpa, é evolução, né? Só evolução. Aí vem o Freud e vai desmascarar, não, tudo é o inconsciente. Aí vem o do Marx e vai desmascarar e vai falar, não, tudo é luta de classes, tudo é opressão. Então, sem colocar em mérito qualquer uma dessas teorias, se bem que eu sou, obviamente, aqui a favor do Darwin desde pequenininho, né, o que acontece é que esse processo de sugerir que, na verdade, existe uma verdade que está oculta, né, uma verdade que precisa ser desmascarada, porque todo o resto é uma pantomima, isso, infelizmente, contaminou o século XX, né, e vem sendo usado para propósitos não tão nobres assim, né, quanto a evolução darwinista, né, ou quanto o pensamento nietzschiano fabuloso, né. Não vou elogiar aqui o Freud, pelo amor de Deus, não me peçam isso, né. Mas o que é interessante aqui é que por trás de muitas teorias da conspiração, ou de quase todas elas, tem esse mesmo espírito. Você não sabe, você está se deixando iludir, né? Você está vendo aí um baile de máscaras, não é nada disso. Por trás desse baile de máscaras está a verdade, né? Que eu vou te introduzir nesse mundo de maluquices, né? Porque vai ser o quê? O que está por trás de tudo, né? Uma elite democrática, sei lá, pansexual, pedófila, alienígena, né? Ou então vai ser o terraplanismo, ou então vai ser alguma outra grande conspiração da indústria da farmacêutica. Essa armadilha de achar que existe alguma verdade, né, a ser revelada aos poucos iluminados, e os que não foram abençoados com essa boa nova, eles estão mergulhados no véu de Maia, como diria, sei lá, quem fala isso? É o budismo ou o hinduísmo? Eu não sei. Ou por trás, sei lá, os que não foram ainda, sei lá, não tiveram seus olhos abertos, né, para a verdade suprema e profunda. Isso, infelizmente, tem servido a agendas não muito positivas, né? Então, é um belo artigo do Carlos Orsi. Eu, quando fui elogiar, eu lembrei daquela série que eu realmente nunca consegui gostar, que foi Arquivo X, o que provavelmente agora eu estou comprando briga com mais gente ainda. Não basta eu falar mal de Star Wars, agora eu tenho que falar mal do Arquivo X. Mas o Arquivo X com aquela história que a verdade está lá fora, né? Como se houvesse alguma verdade oculta que está todo mundo escondendo de você, né? Todo mundo, o governo profundo, né? E aí aquela frase que é o máximo, que é o eu quero acreditar, né? O eu quero acreditar que é o pior lema de todos os tempos, porque ele é um tiro no pé, porque já está demonstrando que realmente você está disposto a engolir qualquer história de louco, né? Essa questão eu quero acreditar, essa fé é quase uma coisa intransitiva. Eu quero é quase acreditar, verbo intransitivo, que obviamente faz lembrar daquele livro maravilhoso do Mário de Andrade, Amar, verbo intransitivo. Não sei se você já leu, leia, por favor. Mas é o acreditar, verbo intransitivo, né? Acho que talvez seja isso que explica por que tanta gente que eu conheço, quando o assunto é religião, não é que o cara vai ser um católico de carteirinha, um espírita de carteirinha, um evangélico de carteirinha, porque, na verdade, as pessoas costumam ser um pouco meio, né, uma feijoada em termos de fé, acendem vela para todos os santos possíveis, mas aí o que eu percebo muitas vezes por trás dessa, entre aspas, ânsia por espiritualidade, é essa questão, eu quero acreditar, verbo intransitivo, né? Eu quero acreditar. O que acho que faz parte da natureza humana e talvez, novamente, mais ou menos como é uma questão minoritária e quase patológica você ser um democrata, também deve ser algum defeito de fábrica você
ter dificuldade com essa questão do acreditar ou dificuldade com a questão da fé, ou com uma completa incompetência no quesito espiritualidade. Mas vamos falar aqui, vamos deixar um pouco de lado essas questões, mas se bem que pensando bem, algumas figuras que são, puxa, a gente tem que tirar o chapéu, a gente, né, vive num mundo que realmente está nos ombros desses gigantes. Se eu pensar, por exemplo, em Newton, né, o que seria do mundo sem o Isaac Newton? Puxa vida! Mas é interessante porque o Isaac Newton passou uma boa parte da sua vida não só tentando desvendar, né, a gravitação universal, tentando desvendar as leis fundamentais da mecânica, né, mas o Isaac Newton era um alquimista empedernido, né, e também, obviamente, alguém que queria acreditar, um cara profundamente crente. Ele achava que todo o seu trabalho era justamente de desvendar ali a presença ou a obra de Deus sei lá o quê, em equações diferenciais, o que é uma coisa realmente intrigante. Mas ele queria transformar chumbo em ouro. Basicamente, ele queria transformar chumbo em ouro, né? Muitos alquimistas perderam a saúde e a juventude tentando a mesma coisa, nunca ninguém conseguiu. Não é? Ainda mais porque, vamos lá, e agora é interessante porque a gente aqui no Radinho já sabe que, né, a química, tudo que acontece na química, a sua vida, a biologia, tudo acontece, ok, a química é física, e a química se explica por aquilo que acontece com elétrons, né? Você tem os átomos lá, não importa qual seja o átomo, se é hidrogênio ou oxigênio, né, eles vão se combinar, né, de uma maneira muito, digamos, tênue, porque eles vão combinar ali os seus elétrons. É um acordo ali, né, com o braço esticado. Né, o que define como um elemento químico atua, que papel que ele tem, que reações que você pode fazer, é quantos elétrons estão disponíveis. Né, o seu núcleo, quantos prótons, quantos nêutrons, isso não muda nada. Né, se eu queimar papel, e se eu queimar qualquer coisa, ou se eu comer qualquer coisa, isso são coisas que estão acontecendo só com os elétrons. A química é só uma questão de elétrons, certo? Certo. E se você quiser transformar chumbo em ouro com química, você não vai conseguir, porque você pode fazer o que você quiser com os elétrons do chumbo, e ele não vai acontecer nada, né? Não vai acontecer muita coisa, porque a diferença entre o ouro e o chumbo está no núcleo. A diferença entre os elementos químicos é quantos prótons tens ali. Né? Você tem 2 prótons, 3 prótons, no caso do ouro são 79, do chumbo são 80, e a química não tem acesso a isso. A química não consegue alterar a essência de cada elemento químico. O chumbo continua sendo chumbo, né? O ouro continua sendo ouro. O elemento não vai mudar só porque você quer. Né? A menos que... E aí, né, vem a grande mágica, né, você esteja à frente, né, de um outro tipo de magia que todo santo dia consegue transformar chumbo em ouro, pelo menos por um breve período de tempo. O que eu estou falando aqui é do acelerador do Large Hadron Collider, que é aquele acelerador que fica lá na Suíça, né, que é um tubo colossal, circular, de, sei lá, 29 quilômetros, né, no total de comprimento, em que os físicos ficam se divertindo ali, né, fazendo corrida, não de cavalos, não corrida de cachorros, nem de corrida de nada, mas fazendo corridas de prótons. Eles pegam ali elementos, átomos, núcleos, e aceleram a uma velocidade espantosa. Então eles podem pegar, vamos falar do chumbo, por exemplo, eles podem pegar um núcleo de chumbo, né, que são lá 80 prótons, nem sei quantos nêutrons, uma batelada, né, eles conseguem botar aquilo para dar voltas, e eles vão acelerando até aquilo atingir 99,99993% da velocidade da luz. É brutal. E aí o que acontece depois disso? Eles fazem com que esse núcleo, bata de frente com alguma coisa para ver o que acontece, não é? Então, puxa, sensores incríveis, não sei se vocês já devem ter visto imagem, talvez a maior máquina que o ser humano já jamais criou. São sensores extraordinários para descobrir o que acontece quando você faz ali uma colisão frontal, quase na velocidade da luz, e coisas maravilhosas acontecem, né? A energia é tão grande
que você cria ali uma condição idêntica ao que aconteceu logo depois do Big Bang. Você tem um plasma de quarks e gluons. É uma condição extraordinária em que várias coisas quase impossíveis acontecem. E o que eles descobriram recentemente é que, ok, isso acontece, eles estão sempre interessados nas colisões, mas de vez em quando a colisão não é frontal, sei lá, os dois núcleos passam de raspão. O que acontece quando os dois núcleos de chumbo não batem de frente, batem de raspão? Né? Quando eles batem de raspão, tem várias coisas que entram em jogo ali, forças eletromagnéticas incríveis, que por uma cadeia que a gente entende bastante bem, né? Parabéns aí para a física quântica, e o que acaba acontecendo é que isso desestabiliza o núcleo do chumbo, e isso faz com que um próton vire qualquer outra coisa, que eu já não sei mais o que é, e por um piscar de olhos você tem ouro. Então veja, você está produzindo ouro, né, milhões e milhões de vezes por segundo, né, nessas colisões incríveis, está produzindo ouro, só que numa quantidade pífia, numa quantidade simplesmente, é um cheiro de ouro, não dá para fazer nem um brinquinho, nem uma obturação, nada, não dá para fazer um anel de traficante, né, um colar de influencer, não dá para fazer nada. Mas, de qualquer maneira, você está conseguindo, finalmente, aleluia, o Newton ia ficar muito feliz que os seus dois interesses que antes eram antagônicos, né, você tinha a física de um lado e a alquimia do outro e a religião de outro, né, que esses interesses, olha só, né, a física sozinha resolve, a física sozinha faz com que você consiga criar ouro a partir de chumbo. Não dura muito porque nessa altura do campeonato a energia é tão grande que esse átomo de ouro também vai acabar durando muito pouco tempo. Mas eu achei interessante, aliás, o próprio artigo, vou dar o link aqui como sempre, ele não resistiu à tentação de lembrar dessa saga, né, de alquimistas com símbolos secretos, com conhecimentos esotéricos, que obviamente não resolviam patavina, porque, de novo, a química não altera a essência de cada elemento. Para isso você precisa de física e precisa de muita, muita física, você precisa de muita, muita energia. Mas vamos falar de química aqui, porque eu acabei de ouvir uma entrevista super empolgada, super alegre, super inspiradora, de uma cientista que investiga bactérias. Pois bem, é perfeitamente você ser feliz estudando bactérias. A gente vai falar de felicidade na sequência. Tenho que agradecer aqui ao Renato Cecchetini por ter passado aqui alguns artigos referentes à felicidade. Mas essa moça é feliz estudando bactérias. Bactérias no plural, porque bactérias no plural, elas se comportam de um jeito estranho. O que acontece, vamos lá. Eu estou até me lembrando, meio, sei lá, eu deveria ter revisto isso antes de gravar, mas eu me lembro de alguns dias ter ouvido um podcast em que os caras estavam falando sobre a teoria dos germes. Eu vou resgatar esse link, eu vou colocar aqui. Acontece que, sei lá, 1600 e bolinha, mais ou menos 1600 e bolinha, né, um pesquisador, um curioso, que é o Leuven qualquer coisa, Leuwenhoek, que é um nome holandês. Puxa, eu estou fazendo feio aqui porque eu li isso faz bastante tempo. O cara tinha desenvolvido um microscópio caseiro, ele conseguiu sozinho ali pegar o vidro e polir o vidro na forma de uma gota, ele conseguiu construir na mão um microscópio bastante poderoso e pela primeira vez a gente conseguiu ver o invisível, né? Conseguiu ver, ele pegou lá uma gota d'água, né, e observou que dentro da gota d'água tinha um monte de coisas, ele não sabia o que era aquilo, chamou de animúnculos ou de corpúsculos, eu não me lembro mais, ele não tinha a menor ideia, mas ele foi observando com esse microscópio o próprio sêmen, observando a própria saliva, e ele achava aquelas criaturas vivas ali, ele desenhou, fez um livro, puxa, espetáculo, pô, que bacana, porque finalmente a gente começou a ver aquilo que faz um estrago danado. Quantas doenças humanas, quantas pragas, né? Ao invés de serem castigos de Deus, falta de orações, falta de sacrifícios, sei lá, sodomia, não sei, né? Na verdade são criaturas microscópicas fazendo a nossa vida mais difícil, né? Então, pô, o cara conseguiu fazer uma descoberta extraordinária. Existem criaturas muito pequenininhas que, né, que afinal, mas
esse afinal é a chave, porque na verdade, mesmo o Leuven, qualquer coisa, Leuven, whatever, né, tendo lá na Holanda conseguido ver, escrito um livro, etc. e tal, demorou quase 200 anos para que alguém como Pasteur chegasse à conclusão de que essas criaturinhas fossem germes e esses germes fossem a causa das doenças. A questão é por que demorou 200 anos. Pois bem, às vezes acontece isso, né? Demorou 200 anos para alguém ligar o Lé com o Cré, né? Conectar os pontos e perceber que aquelas criaturinhas não eram só curiosidades, né? Mas é que o que acontece é que naquele momento já existiam teorias que as pessoas achavam que estavam ótimas. Tanto foi o castigo de Deus, ou então teorias como miasmas, ou então teorias astrológicas. As pessoas estavam felizes, já tinha profissionais lá que você pagava para dizer que no seu aniversário você tem que viajar para um certo lugar, senão no seu ano vai ser um inferno, né? Já tinha gente ali com teorias do Galeno, né, sobre desequilíbrio de metabólico. Aliás, se eu não me engano, aqui o Trump acabou de eleger para Surgeon General, né, que é o cirurgião geral do governo americano, uma influencer daquelas que é completamente anti-ciência. Ela não é médica e ela acredita que realmente todo o problema de saúde é um desequilíbrio, não são vírus, não são bactérias, é um desequilíbrio. Se você repromover o equilíbrio, e aí você tem a nação mais poderosa do mundo, né, voltando, sei lá, centenas de anos no tempo. Mas voltando lá para o nosso amigo Leeuwenhoek, que descobriu que havia criaturas microscópicas, demorou 200 anos para o Pasteur descobrir que aquilo era a causa de várias doenças, né, e aí descobrirem vacinas, que obviamente o governo Trump, o Bolsonaro e tantas outras pessoas, né, acham que vacinas não funcionam. O avanço da ciência é uma coisa complicada, mas voltemos para a conversa que me inspirou, porque a mulher estava tão fascinada, assim, a pesquisadora estava tão fascinada assim com as bactérias, porque ela está tentando nos convencer que as bactérias se comunicam, que as bactérias têm uma linguagem, né, que as bactérias são muito mais inteligentes do que a gente imagina. Aí você fala, como assim? Né? Justo eu que sou feito à imagem do Criador, como assim, né, bactérias vão ter essa sofisticação? Tem duas questões aí. Em primeiro lugar, você, eu e todo mundo, nós viemos de bactérias, certo? Em algum momento uma bactéria, uma arqueia engoliu uma bactéria, aí a gente tem as eucariotes um dia vão se unir, vão formar organismos multicelulares e um dia isso vai dar em você. Mas desculpa, todas as suas células são bactérias, uma vivendo dentro da outra. Né? Então, lamento informar, mas você não é tão diferente assim de uma bactéria. Você é só bactérias um pouco mais organizadas. Mas voltando, o que acontece é que bactérias elas existem há bilhões de anos, certo? E elas não param de evoluir e elas têm uma vantagem sobre nós, é que elas evoluem muito mais rápido. Você tem uma geração nova de bactérias a cada meia hora. Então, a cada meia hora, a bactéria está evoluindo, a cada meia hora. Né? A gente evolui a cada sei lá quantas centenas de anos, ou volta para trás também, dependendo do resultado da eleição, não é? Mas as bactérias, a cada meia hora. O que explica por que não é uma boa ideia todo mundo tomar antibiótico à torta e à direito, por que as bactérias vão desenvolver o quê? A cada meia hora, uma geração de bactérias mais resistentes, na próxima meia hora, mais resistentes, na próxima meia hora, mais resistentes. E eu tenho um videozinho que eu volta e meia uso em palestras mostrando praticamente uma forma, né? Como é que chama aquilo? Né? Em que você coloca ali uma gelatina, daquelas que você usa para as bactérias se multiplicarem alegremente, só que você prepara essa gelatina da seguinte maneira. Você faz faixas, a primeira faixa não tem antibiótico, a segunda faixa tem antibiótico, a outra faixa tem 10 vezes mais antibiótico, a outra tem 100 vezes mais antibiótico, a outra tem 1000 vezes mais antibiótico, né? E aí você solta as bactérias no começo para ver o que acontece, né? Acontece que na primeira barreira, na primeira vez que elas encontram o antibiótico, nenhuma consegue passar. Mas algumas conseguem. E essas que conseguem, adivinha o que acontece? Desenvolveram resistência. E aí elas começam a ocupar aquele espaço alegremente, até bater na próxima barreira, que é uma barreira 10 vezes
né, mais poderosa, mas adivinha o que acontece? Pequenas mutações, Darwin ao vivo, evolução ao vivo e a cores, algumas conseguem desenvolver algum tipo de imunidade. Bom, em suma, não preciso dizer que em 24 horas, mesmo você tendo uma quantidade 1000 vezes maior de antibiótico, as bactérias conseguiram se adaptar sem problema nenhum. Então, voltando aqui para a conversa tão inspirada dessa moça, o que acontece é que no começo, quando a gente descobriu as bactérias, falou, bom, são criaturas primitivas, né, elas não têm cérebro, não têm sistema nervoso, não tem nada, então, sei lá, vamos descobrir como matar uma de cada vez. Não é? Mas, na verdade, com o tempo, a gente descobriu que as bactérias, às vezes, agem em turma, elas fazem gangues, elas podem fazer um filme bacteriano, que é o que você vai remover no dentista para quando você tira o tártaro, por exemplo, né? Veja, as bactérias conseguem fazer ali elas se organizam de uma tal maneira que o cara precisa arrancar aquilo com ultrassom, ou com um gancho muito doloroso. Não é? Bom, não é possível, como é que a bactéria conseguiu fazer isso? Pois bem, as bactérias conseguem se organizar. E o que é mais interessante é que elas se organizam, ou elas mudam o comportamento, né? Ela tem vários comportamentos possíveis, ela pode ser boazinha, ela pode ser não tão boazinha, ela pode chamar uma turma, ela pode fazer várias coisas, mas são decisões que ela toma, e ela toma essas decisões com base no que ela percebe, né? E muitas vezes o que ela percebe são mensagens de outras bactérias. Então, algumas décadas os cientistas perceberam que as bactérias têm um senso de quórum. Quórum não é aquela coisa que, né, você está acostumado a ver isso em coisas do Congresso. Ah, não teve quórum para decidir tal coisa, porque era algum feriado e viajou todo mundo. Não teve quórum significa que não tinha presença suficiente, né, dos envolvidos. Então, bactérias, quando elas estão sozinhas, elas falam, opa, eu estou sozinha, melhor eu ficar na minha. Quando elas percebem que tem outras bactérias em volta, ou seja, quando elas percebem que tem quórum, elas podem falar, opa, não estou sozinho, temos várias de mim aqui, vamos fazer alguma coisa diferente. E o que normalmente é uma má notícia para você. Muitas vezes é uma má notícia para você quando as bactérias percebem que elas já têm ali uma certa concentração, né, uma certa população. Então, elas percebem quórum. Como é que elas percebem? Ouvindo, eu estou usando aqui metáforas, ouvindo os sinais. Que sinais são esses? Químicos. Cada bactéria, ela solta no ambiente, né, pequenas moléculas que vão servir de sinal. Eu estou aqui, observe, eu estou aqui nesse território. Ela vai dar sinais para o ambiente, sinais que são químicos. Ela vai fazer o quê? Queria que ela mandasse um e-mail, queria que ela postasse no Twitter, não tem como, tem que ser química. Então ela consegue soltar nesses sinais e as outras bactérias conseguem ler, conseguem ouvir esses sinais. Quando esses sinais estão numa certa quantidade, opa, isso já muda completamente o que pode acontecer. Essa foi a primeira coisa, descobriram como que as bactérias mudam o comportamento em função de uma comunicação, de uma sinalização de quórum. A segunda questão que eles perceberam é que as bactérias, quando elas se anunciam, elas anunciam também praticamente quem elas são. Quem elas são, não em termos de identidade, é um pouco demais, mas em termos de que espécie elas são. Então, uma bactéria consegue perceber no ambiente se ela está cercada de bactérias que são irmãs, ou seja, praticamente idênticas, se são primas, né, que são são da mesma, sei lá, família, gênero, seja o que for, né, ou se elas são simplesmente bactérias hostis. E, de novo, ela pode mudar o comportamento em função disso. Se são bactérias irmãs, vamos nos unir e fazer o que a gente tem que fazer. Se forem primas, vamos ver o que a gente consegue fazer juntos. E se forem inimigas, eu vou soltar um monte de toxina por aqui para tornar a sua vida muito mais difícil. Né? E o que é muito interessante dessa história é que, veja, como é que bactérias se alimentam? Eu nunca parei para pensar nessa história. Bactérias precisam ingerir coisas que são sólidas, mas bactérias não têm uma boquinha com dentinhos para ficar roendo qualquer coisa. Então, o que elas fazem quando elas encontram uma fonte de alimentos, elas soltam enzimas, elas soltam substâncias químicas que vão quebrar esse alimento em porções que ela consiga absorver, certo? Mas veja que quando ela faz isso, ela solta, não é que ela primeiro joga para dentro e depois processa, mais ou menos como você faz. Não,
o que ela faz, ela solta uma enzima no ambiente. Essa enzima vai fazer com que no ambiente esse alimento ele se torne disponível, ele vai estar disponível no ambiente e a bactéria vai pegar o que está agora no ambiente. Só que veja, se tiver outras bactérias em volta, elas também podem se servir. É um buffet, é um self-service, é uma questão, é uma comunhão, né? Quase uma eucaristia, é uma comunhão. Quando uma bactéria começa a processar alimento, ela está facilitando que outras bactérias, de repente, venham participar dessa festa, né? Então, isso é legal se as bactérias que tiverem à sua volta forem suas amigas, ou forem primas, ou forem irmãs. Então, quando uma bactéria percebe que tem bactérias amigas em volta, né, ela vai fazer esse processo de começar a tentar processar o alimento e todas se beneficiam disso, né? Agora, se ela percebe que mesmo tendo alimento, ela está cercada de bactérias hostis, ela não vai ter esse comportamento bacana, ela vai ter um comportamento agressivo, ela vai tentar se livrar das outras, né? E aí o que os cientistas também estão descobrindo é que as bactérias são capazes de perceber a presença de vírus, né? A vida das bactérias é realmente tensa, não dá para relaxar um segundo sequer, porque tem um monte de vírus especializados em atacar bactérias e existem até terapias contra a bactéria, contra a infecção, que são baseadas em vírus. A gente já comentou aqui que são os fagos, os bacteriófagos, como é uma palavra muito comprida, a gente fala fagos para simplificar, né? São vírus especializados em destruir algumas bactérias. Mas o que é mais interessante, então veja, a gente está concluindo aqui que as bactérias têm eu sei que a gente está antropomorfizando e que a gente está, de alguma maneira, usando metáforas generosas aqui, mas é como se fosse um sistema de comunicação, né? Elas comunicam sua presença no ambiente, elas interpretam esses sinais, elas tomam decisões relativas ao que está acontecendo à sua volta, né? Só que olha que interessante, os vírus, que não tem mais nada do que fazer mesmo, tal, eles também foram evoluindo para interpretar os sinais das bactérias. É como se eles tivessem aprendido ao longo de bilhões de anos uma língua estrangeira, o que muita gente, infelizmente, se nega a fazer, ou pelo menos tem preguiça, né? Então, veja, os vírus falam a língua das bactérias, eles conseguem entender se tem muitas, se tem poucas, quais que tem, quais que não tem, quais que atacar, quais que não. Eu achei essa história bárbara, a moça está super empolgada, para quem quiser ouvir aqui eu vou dar o link, é do Science Friday, a entrevista, não é? Ela está lançando um livro, porque isso mostra que existe, assim, mais ou menos como eu estou aqui, né, tentando gravar, imerso em sinais do meio ambiente, vai tocar o interfone, pode tocar o telefone, tem a obra aqui do lado, alguém pode gritar, né? A vida nada está isolado, está tudo num contexto, está tudo... tem linguagens ali, sinais que são interpretados e que são processados e que são abusados e que são hackeados absolutamente o tempo todo, né? Isso dá uma visão, pelo menos para mim, muito mais, sei lá, mais íntegra. Eu não vou usar a palavra holística, porque holística parece que já estou ouvindo um tamborzinho, como é que é, um pandeirinho e um incenso, eu já fico meio assustado. Mas muito mais ampla, muito mais conectada da vida na Terra, e inclusive dá aqui um senso de respeito e admiração por criaturas que evoluem mais rápido do que nós, certo? Vou repetir, elas evoluem a cada meia hora, né? As bactérias estão evoluindo a cada meia hora, faz não sei quantos bilhões de anos. Então, se elas chegaram até aqui, a gente tem que prestar atenção. E já que a gente falou aqui de ouro, né, que eu nunca vou entender por que tantas zilhões de pessoas foram escravizados e morreram por causa dessa porcaria, né, que não serve para quase nada. Para que serve o ouro, né? Ok, tá bom, serve para fazer os contatos, a solda no seu telefone, mas não é por isso que imagina, os povos aqui na América do Sul foram escravizados. Não, eu nunca vou entender. Mas é interessante porque hoje tem uma notícia que é também, eu acho, inspiradora, de alguma coisa que na manchete está escrito que é mais valioso que ouro, é mais valioso que ouro em pó. O que é mais valioso que ouro em pó? Pó da Lua. O que acontece é que hoje a China, veja só, a China é o país mais avançado em termos de exploração espacial,
lamento informar, Estados Unidos, etc., não é? Europa, mas a China está muito avante, ainda mais quando o assunto é a Lua que está logo aqui, né? Então, faz alguns anos, a China conseguiu mandar de volta para cá um pouco de pó da Lua. Ela tinha lá uma sonda chinesa, fez lá um buraquinho no chão, pegou, retirou 2 quilos de pó, mandou para cá, e eles entraram num acordo de colaboração internacional com a Inglaterra, e o cara conseguiu pegar ali um frasquinho, imagina, um frasquinho minúsculo, a China tem 2 quilos, o cara pegou 60 gramas, né, e o cara trouxe aquilo de volta para a Inglaterra como se fosse o Santo Graal, porque ele já há 10 anos ele está construindo uma máquina justamente para tentar analisar a poeira lunar, para tentar entender o que acabou gerando esse satélite espetacular, né, à nossa volta, que influenciou toda a evolução, não do horóscopo, claro, mas da evolução da vida, as marés, não é? Então, veja, o cara estava felicíssimo ali, porque ele conseguiu acesso a um material preciosíssimo que, graças à tecnologia chinesa, chegou de volta à Terra. Não é? E o que é meio legal por um lado, mas meio deprê, porque, veja, a gente está sempre falando aqui no Radinho que uma das graças da ciência é justamente ela parar acima de tudo. Ela, né, ela paira, a ciência deveria, pelo menos, pairar acima de interesses nacionais, étnicos, religiosos, futebolísticos, sexuais, tanto faz, não é? Mas, infelizmente, China sendo China, a pegada que ela tem com relação à colaboração é um pouquinho diferente. Então, veja, estamos num mundo em que você tem que falar obrigado, China, né, por ter compartilhado com a gente aqui, que não somos tão poderosos e ricos e avançados, né, um pouco, o que para mim é um fator de uma relativa tristeza, quando a gente pensa no papel que teve a NASA, no papel que tem a Agência Espacial Europeia, que é aberta, né, que sempre foi colaborativa. Então a gente ficar agora dando graças porque, né, uma superpotência científica, entre aspas, resolveu colaborar, dar um pouco um sinal desses tempos. E tem uma notícia interessante, tem 2 notícias aqui que eu quero chamar a atenção, já que a gente está falando aqui de ciência, claro, né? Uma delas diz respeito ao mal de Parkinson. Eu não tinha ideia mas o mal de Parkinson tem crescido de uma maneira preocupante. Nas últimas décadas, o número de casos dobrou, e não é porque, sei lá, estão fazendo mais exames, não. As outras doenças neurodegenerativas não cresceram na mesma proporção. Por que Parkinson está crescendo? Né? E o que é interessante é que ele não está crescendo de uma maneira homogênea. Tem lugares em que a chance de você ter Parkinson é 10 vezes maior. Então, já que a gente está falando aqui de questões ambientais, não é mesmo? Daquilo que nos cerca, do contexto, vamos ver se não é uma questão ambiental. Primeiro, vamos ver se não é uma questão genética. Não, tiraram essa... Ok, tem um fator genético nessa história, não é? Mas o aumento dos casos parece não estar relacionado a nenhuma questão genética. O aumento parece estar relacionado a alguma questão ambiental. E qual é essa questão? Pois bem, eles estão mostrando aqui que nos Estados Unidos existe o que eles chamam de Parkinson's Belt, que é uma região onde o número a chance de você ter Parkinson é 10 vezes maior. O que eles estão percebendo é que isso é fortemente ligado à questão de poluição. Poluição ambiental. Pode ser NOx, né, que são nitrogênio, óxido de nitrogênio no ar, material particulado, podem ser pesticidas. Eles perceberam que na França, você de repente pode ter uma região paradisíaca, que é uma vinícola, mas de repente está todo mundo com Parkinson. Por quê? Porque os caras usam pesticida pra caramba. Então, o uso de pesticidas, ele vai dar o nome do composto, vai dar um nome que isso afeta a mitocôndria, não sei da onde, da dioxina, não, dioxina não, como é que chama? Da dopamina. Então, os caras estão começando a entender a bioquímica dessa história, e então vários fatores aí estão pesando. Em primeiro lugar, poluição atmosférica. Em segundo lugar, de memória, não de importância, né, como eu estou lembrando, a questão de pesticidas,
e também alguns produtos químicos. Eles encontraram ali numa base militar americana, de novo, lá vamos nós falar de gente que não compartilha conhecimento direito, os militares são meio opacos com relação aos seus próprios problemas, não é? Mas de uma base militar perto de uma planta química que fazia um certo tipo de produtos usados em, sei lá o que, lavagem a seco, que usam um produto chamado TCE, que eu não sei exatamente o que é, mas a concentração dessa substância na água era 70 vezes maior do que a permitida, e não preciso dizer que a incidência de Parkinson's é uma brutalidade naquela região ali. Então, a gente está começando a entender como que alguns efeitos colaterais do progresso, do que a gente chamaria progresso, estão provocando uma explosão de uma condição que é bastante trágica. Não sei se vocês, espero que, aqui solidarizo aqui com quem está convivendo com essa doença, mas não é um belo fim, porque afeta tudo, afeta a parte cognitiva, afeta a memória, a pessoa dali a pouco não é mais quem você imaginava. A gente conviveu aqui recentemente com alguém que estava padecendo, não é fácil, e veja, a culpa dessa vez não é de bactérias, a culpa infelizmente é nossa. E já que a gente está falando aqui de efeitos colaterais do progresso, tem um artigo aqui na FIS.org, que é um site de ciências, sobre algo que talvez tenha sido o nosso pecado original em termos de desigualdade. Nós estamos num mundo mais desigual, né, do que nunca, com os Mark Zuckerberg, Elon Musk. Aliás, fazer um parêntese aqui, ontem uma grande notícia bastante inspiradora foi que o Bill Gates, que está tão perturbado com esse retrocesso em termos humanitários do governo Trump, né, com o Elon Musk completamente insensível a crianças pegando doenças por aí, porque os caras estão cortando todo tipo de ajuda a programas de saúde pública, que o cara resolveu turbinar, né, o seu trabalho beneficente, e ele vai simplesmente doar toda a fortuna dele, são 200 bilhões de dólares, ele vai acelerar, ele não quer deixar nada, ele não quer ficar com nada, ele vai realmente turbinar os seus esforços filantrópicos. Eu falei, puxa, que espetáculo, né? Tá aí um bilionário, como é que ele, será que ele vai influenciar, como é que você torna esse cara mais influente, né? Como é que ele pode fazer, será que ele é um contraponto, será que ele é um sinal, né? Já que as bactérias sinalizam, será que esses sinais do Bill Gates podem provocar aí uma outra organização de quem está interessado no bem, quem está interessado no progresso de verdade? Eu não sei. Ok, não sei, é uma coisa muito recente, né? Eu fico super feliz, eu estou vendo isso repercutir no LinkedIn, o que eu fico feliz, o LinkedIn é LinkedIn, né? Infelizmente o que você tem ali é só autopromoção e hype para tudo quanto é lado, mas quem diria que esse gesto tão extraordinário, de alguém extraordinário, né, fosse ter essa repercussão. Eu estou bastante feliz. Mas vamos voltar aqui para a questão da desigualdade, não é? Eu lembro já de ter tido aulas dependendo da bagagem de cada professor, normalmente todos têm a mesma bagagem, dizendo que a desigualdade começa com a propriedade privada e a propriedade começa, sei lá o que, com a agricultura, porque de uma hora para outra você consegue acumular. Né, você consegue acumular, porque antes você não acumulava nada, a hora que você começa a acumular, então começa toda a desgraceira. Mas o que os cientistas estão percebendo, e os pesquisadores também, é que a coisa é um pouquinho mais complicada, porque veja, a agricultura surgiu há uns 10 mil anos, a agricultura, certo? Mas a concentração de renda não começou imediatamente. Você começa a ter uma concentração crescendo geometricamente depois de uns 5 mil anos. Nesses primeiros 5 mil anos, continuava sendo uma coisa bastante horizontal, bastante equalitária. Vale lembrar que antes da agricultura, você tem outros modos de vida que são muito equalitários. Caçadores-coletores são super equalitários, é muito horizontal. Tem vários dispositivos, inclusive, para forçar você a não acumular. Então, se você é um bom caçador, isso você observa até hoje em vários povos originais que ainda estão por aí, né? Se você traz uma caça, você não pode comer da própria caça, os outros têm que comer. Se você comer da caça que você trouxe, você pode ter azar, ou, sei lá, perder sua sorte.
né? Então, legal, porque aí o cara tem que compartilhar mesmo que ele não queira. Né? Mas o que acontece é que a agricultura, que teria sido aí o vilão dessa história, por permitir o acúmulo, né? Parece que a questão não é tão simples assim. Por que durante 5.000 anos você não vê um aumento expressivo da desigualdade? Porque a agricultura era feita por pessoas que tinham um limite para o quanto você conseguia plantar, né? O limite para quanto você conseguia colher. Era o limite físico humano. Né? Se você tinha uma família com 10 pessoas, pudesse botar as 10 pessoas para trabalhar, você produzia tanto, mas não tem muito como ir além disso. A inovação disruptiva, literalmente, foi quando inventaram o arado puxado por bois. E aqui eu estou tentando me lembrar como é que é o nome daquela coisa que vai no ombro do boi. É canga que chama aquilo? Como é que chama aquilo que vai no ombro dos bois? Eu estou me lembrando aqui de uma professora de francês, olha que coisa louca, que há muito tempo já tinha contado essa história, porque usar animais para puxar alguma coisa já tinha sido um relativo avanço. Mas, durante muito tempo, para você fazer um animal puxar alguma coisa, você praticamente enforcava o bicho. Né? Até que alguém teve a ideia de fazer um aparato, né, de madeira, ou seja, o que fosse, que não prejudicasse o pescoço, mas que sim que se apoiasse nos ombros dessas criaturas. Então elas podiam puxar sem se estrangular. Né? Então essa parece óbvio, né? Parece óbvio, mas demorou alguns milhares de anos para a gente descobrir essa história. A hora que colocaram um boi com um negócio lá, é canga que chama, por favor alguém me corrija, mas aquele negócio no ombro lá, em que o boi podia puxar com facilidade, a produtividade saltou. Porque de uma hora para outra, se você tem vários bois, você está bem, porque o boi vai produzir sem parar. Então a questão não é mais quantos membros da família você tem, é quanta terra você tem. Porque aí agora não tem mais limite, bota o boi lá o dia inteiro, bota 2 bois ou 3 bois. Então nesse momento em que você desatrela, né, a questão da produtividade agrícola do esforço humano, né, e você atrela justamente a um aparato preso a um animal de carga, um animal que fica lá o dia inteiro puxando aquilo para cima e para baixo, né, isso explode a produção, mas faz com que a sua produção esteja diretamente conectada a quanta terra você tem, né, aos meios de produção, vamos falar em termos marxistas, né, a hora que você tem, agora sim, antes os meios de produção eram pessoas, né, era o seu próprio lombo, agora o meio de produção é uma máquina incansável, né, e aí os caras estão fazendo um paralelo com a inteligência artificial, não podia deixar de ser, né, estão fazendo com essa nova inovação em que você realmente consegue produzir várias coisas, né? Por exemplo, podcasts, textos, posts do LinkedIn, fake news, etc. e tal, numa velocidade que independe dos limites humanos. Né? E isso certamente, acho que é por isso que as empresas estão lá desesperadas para ter primazia, né, nesse campo, isso já está levando de novo para uma concentração de renda cada vez maior. Então, veja, a próxima vez que você, sei lá, estiver passeando e ver lá uma pintura idílica, né, de um boi arrastando um arado, e você fala, nossa, que bacana. Não. Na verdade, aquilo foi o começo, né, da concentração brutal de renda, e o resto é história. Raríssimos e raríssimas. Esse foi um episódio de sexta-feira um pouquinho diferente. Eu acho que eu acabei, né, indo para lá e para cá, e acabei sendo um pouquinho mais fractal do que o normal, mas eu acho que se tem alguma coisa para a gente preservar aqui dessa história toda, além, obviamente, dessa fascinação pela vida que evolui numa velocidade e com uma criatividade extraordinárias, é talvez a colocação original do Augusto de Franco, né? O quanto é um ato de coragem você resistir à polarização, o quanto é um ato de profunda humanidade, desprendimento, né, você apostar na democracia, você apostar no debate, você apostar no diálogo, né, o quanto é um ato de sacrifício, inclusive de alto risco, você segurar essa tocha, você levar adiante essa bandeira,
né, você tentar bater fora do bumbo e não se deixar seduzir, seja lá qual regra do jogo infeliz e injusta que por acaso tiver prevalecendo. Então, parabéns aí para Augusto de Franco, agradeço ao que é o Carlos Orsi por ter chamado a atenção. Cuidem-se todos, por favor, um grande abraço e até segunda-feira.